boa noite a todos, boa noite, Renato. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Nós estamos. Boa noite, Cláudio. Nós estamos aqui no nosso podcast Ser Fraterno, numa alegria imensa que o Renatinho voltou. Renatinho está aqui comigo, né, me dando todo o apoio moral que eu preciso. E na semana passada nós tivemos, depois de uma pausa grande, né, nós tivemos o nosso primeiro podcast depois das férias de julho, e quem esteve participando com a gente foi a Marilene. Foi uma participação muito agradável, muito importante para o nosso podcast. E hoje o nosso podcast vai sair lá do foco do periódico, né, o Mensageiro, e nós vamos retomar os assuntos do livro Despertar do Espírito, que é um livro que a gente tem como objetivo principal esse ano encerrar o estudo dele. E aí o assunto de hoje é um assunto muito, muito importante, né? Para iniciar, para falar sobre esse assunto, nós vamos começar com o Renato fazendo uma leitura prece, né? O Salmo 23, que é para nós uma prece, né? Esse salmo, que é o Salmo de Davi, ele foi expressado de todas as formas possíveis. Ele é expressado em música, ele é uma oração, né? Então, nós vamos fazer essa prece inicial, né? O Salmo 23. E aí, então, nós vamos iniciar falando a respeito do assunto de hoje. Ok, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Que assim seja. Eu faço um convite, né, para aqueles que estão acompanhando o nosso programa. Eu faço um convite para que você busque esse texto, você busque essa informação, né, do Salmo 23 numa das palestras do Haroldo Dutra Dias. O Haroldo Dutra Dias explana numa das palestras dele o Salmo 23 de uma forma espetacular, de uma forma muito, muito rica. Então, eu espero, né, que vocês possam buscar essas informações a partir dessa dica. Bom, o nosso assunto de hoje, do nosso podcast, é a luta pela vida. Nós disparamos o chamado, né, para esse podcast de hoje como: qual o valor da sua vida e qual o valor da vida do próximo? E nós vamos falar muito a respeito das contribuições do Espiritismo para a compreensão do valor da vida, da valorização da vida, né? Muitos de nós precisamos nos atentar para a importância de valorizar tanto a própria vida quanto a vida do outro. E o Espiritismo trabalha, né, nas vertentes da caridade, do amor, do Evangelho de Jesus, né, a fé raciocinada. E para que nós tenhamos base, recursos, para que a gente saiba valorizar a vida, o Espiritismo traz, a partir desses pilares, ele traz, né, a importância da valorização da vida. E nos auxilia a compreender, mesmo em momentos de crise, de dor, de desespero, o quanto valorizar a vida é importante. E aí, né, para falar sobre esse assunto, eu busquei algumas perguntas que vão nos direcionar, né, nesse assunto. É um assunto muito rico, é um assunto muito grande, é um assunto que com certeza nós poderíamos dispor de vários podcasts para falar de várias vertentes da valorização da vida. São duas grandes vertentes de trabalho
para o espiritismo a questão da valorização da vida no combate ao suicídio e no combate às práticas de aborto. Então, essas duas vertentes é uma luta constante, é uma luta pela vida constante que o espiritismo coloca para que nós possamos evoluir nessa vida de uma forma mais racional, de uma forma mais efetiva e integral. Então, nesse momento, nós vamos, já que a gente se dedicou a várias perguntas, né, sobre o assunto, nós não vamos conseguir, por exemplo, hoje dedicar o nosso tempo exclusivamente para falar sobre suicídio, né, que é uma das campanhas que vai iniciar agora em setembro. Nós não teremos esse tempo para hoje. Hoje também nós não teremos o tempo para falar exclusivamente sobre a questão do aborto. Então, nós vamos falar de uma forma geral a importância da valorização da vida. E para isso nós vamos começar agora com a primeira pergunta que o Renato, nosso perguntador, vai fazer. Isso. Existem pessoas que sofrem de um desgosto da vida. Outras não valorizam nem a própria vida, nem a vida dos outros. O Espiritismo explica essa condição? Muito bem. Vou fazer então, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma leitura, né? E essa leitura fala sobre o posicionamento do Espiritismo em relação à valorização da vida. Segundo o Espiritismo, a vida é perene e não se extingue. A nossa vida atual é uma oportunidade concedida pela sabedoria divina para nos permitir regularizar débitos adquiridos em existências passadas. A vida é um dos sagrados direitos da criatura e é preciso valorizá-la nos momentos de provação. O Espiritismo também ensina que valorizar a vida significa ver o bom e o belo com mais frequência, perdoar antes de julgar, valorizar antes de denegrir, renunciar à própria personalidade em benefício dos outros, encantar-se com a vida, oferecer os tesouros íntimos adquiridos através da paciência e do conhecimento ao serviço do bem. Então, o Espiritismo sem nenhuma dúvida, defende a vida de todas as formas. Sem nenhuma dúvida, o Espiritismo traz a importância da valorização da vida, tanto da própria vida, quanto da vida de todas as formas, da vida do próximo e da vida de todas as formas. E aqui nós estamos falando de tudo que existe e que é disponível de recursos para nós, né, através da benevolência divina. Então, tudo que temos à nossa volta é uma manifestação de vida que precisamos valorizar e que precisamos respeitar. E aí, a pergunta fala sobre alguns indivíduos que... Peraí, que eu vou voltar aqui na pergunta que o Renatinho fez, mas eu preciso me atentar aos detalhes. Então diz que algumas pessoas sofrem de um desgosto da vida, outras não valorizam nem a própria vida nem a dos outros. Então, presta atenção. As pessoas que sofrem de um desgosto da vida, nós todos conhecemos alguém que nada na vida para essa pessoa dar certo. Essa pessoa acredita que a vida é contra ela, que a pessoa acredita que o mundo é contra ela, que as pessoas não lhe dão o valor necessário, não a respeitam como deveria. E aí, então, essas pessoas, às vezes, trazem, inclusive, de outras reencarnações, questões emocionais, questões conflituosas, internas, que as fazem acreditar que a própria vida não tem valor. Outras pessoas que não valorizam nem a própria vida e nem a vida dos outros, pessoas que a gente observa que agem de forma inconsequente, não respeitando a própria vida, não cuidando, né, da própria existência e ainda também com os atos que cometem prejudicando a vida alheia, a vida dos outros. O Espiritismo explica que essas condições, né, de seres é uma coisa
comum, né? Nós estamos aqui no mundo de prova e expiações. Nesse mundo, os indivíduos têm a natureza espiritual ainda muito próxima, muito mais próxima do primitivismo do que do nosso momento de maior evolução, né, de regeneração do espírito, né? Então nós estamos numa condição em que a Terra é povoada de indivíduos adoecidos, de indivíduos ainda imaturos espiritualmente, e esses indivíduos, naturalmente, não ainda compreendendo a própria condição, são indivíduos que muitas vezes são desgostosos da vida e não perdem o gosto de viver e perdem a essência da valorização da existência de uma energia, de um ser maior que nos cuida, que nos protege, né? Também nessa condição, aqueles seres que são imprudentes, irresponsáveis, inconsequentes, que negligenciam os fatores que promovem o desenvolvimento da vida, pessoas que não valorizam o outro, pessoas que desrespeitam a vida alheia, desrespeitam a vida dos animais, que desprotegem ou depredam e não cuidam do meio ambiente, não cuidam daquilo que nós recebemos para que nós tenhamos qualidade de vida, né, num planeta que não é fácil viver, mas que nós temos todos os recursos necessários para viver. Então, muitos dos nossos irmãos e muitos de nós ainda estamos nessa condição primitivista ainda, de não compreender que por sermos seres, né, seres espirituais que temos o nosso espírito perdurando além da matéria, então nós ainda não compreendemos que nós precisamos valorizar a vida uma vez que ela é o nosso bem mais precioso. Uma vez que nós temos tanto direito de cuidar e de preservar da nossa vida, quanto o nosso irmão, quanto um animal, quanto um vegetal. Então, essa ainda é a nossa natureza espiritual. E nessa natureza espiritual, nós vamos, através das nossas das dores que promovemos a nós e dos sofrimentos que nós infligimos aos nossos irmãos e a tudo aquilo que nos cerca, nós acabamos por ter que aprender à força a valorizar a vida, né? Então, a nossa condição espiritual ainda é aquela de que nós precisamos dessas dores, precisamos desses impactos nas nossas vidas, para que a gente possa compreender que a vida é importante, que a vida vale a pena, que é importante cuidar, é necessário cuidar e preservar a vida, que é um direito e um presente de Deus para nós. E aí? Próxima? Sim. O fato de sabermos que somos seres eternos, que nosso espírito sobrevive à matéria, torna o valor da vida maior. Alguns de nós poderão fraquejar nas lutas devido a essa realidade? Então, olha só, nós que somos espíritas, né, nos consideramos, né, seres reencarnatórios, nós acreditamos nisso, nós consideramos isso a nossa realidade. A realidade é que nós somos espíritos que sobrevivem à matéria, então a morte não finaliza com a nossa condição de vida. Nisso nós acreditamos que nós somos seres que nós vamos continuar a nossa existência para que, através das experiências de reencarnação que nós acumulamos, nós tenhamos condições de evoluir, de crescer, e é assim que, para nós, é a lei do progresso. Então, o que nós acreditamos nos coloca numa condição de, primeiramente, entender que a vida não é uma só.
Segundamente, entender que a vida não acaba com a matéria. Então, se a vida não é uma só e a vida não acaba com a matéria, nós teremos que acumular aprendizados para que em variadas formas de vida em que nós nos manifestamos, em que o nosso espírito se manifesta, nós tenhamos condições de aprender. Todo o processo reencarnatório é um processo de aprendizado, é um processo de evolução do espírito, de progresso. E sendo assim, nós sabendo que o nosso espírito não vai acabar, nosso espírito não vai morrer com o corpo, nosso espírito não vai evaporar, ele também não vai evoluir sem esforço. Então, sabendo disso, nós, com o tempo e os sofrimentos que nós mesmos nos infligimos, nós acabamos por aprender a valorizar, a dar importância à vida. Então, nós também podemos, nessa condição de sabedores de que a vida não encerra com a morte, nós também podemos nos acomodar. E muitos de nós vai estar nessa condição, mesmo com os conhecimentos que o Espiritismo nos traz, mesmo com toda essa consolação que o Espiritismo nos traz, alguns de nós vai achar que eu posso ficar nessa vida de boinha, tranquilinho, sem me esforçar tanto, porque eu vou ter outras vidas para conquistar, né? Para conquistar para travar as minhas lutas. E a situação não é bem essa. Tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo trata dessa condição. Eu não vou hoje lembrar para vocês, se vocês me desculpem, porque eu tenho essa questão de eu não vou lembrar de qual capítulo, nem qual o item, mas é um assunto do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. A questão de que nós muito mais estagnamos a nossa existência, acomodados por ser fracos em insistir, por ser fracos em no esforço de melhoramento. Muito mais isso acontece do que realmente a gente dar passos adiante na nossa evolução. Então, o que nós precisamos é realmente buscar para as nossas vidas um esforço maior para ser pessoas melhores. Essa dificuldade que a gente tem de buscar esse esforço para ser pessoas melhores é que faz com que nós caiamos em situações da nossa existência onde o sofrimento é intenso e nós, por não compreendermos, por não querermos buscar o melhoramento, a gente acaba sucumbindo, fraquejando, e muitos de nós vai justificar a nossa angústia, o nosso sofrimento com a desassistência das forças espirituais que nos cuidam. Então, muitos de nós vai se sentir sozinho, vai se sentir desassistido, vai acreditar que Deus abandonou. Muitos vão, inclusive, deixar de acreditar em Deus por causa das provas da vida. Mas o Espiritismo traz todo um conteúdo a respeito disso que nos ajuda a entender que sofrer todos nós vamos, que nos ajuda a entender que a condição espiritual em que estamos é essa de que nós ainda precisamos aprender muito para estar numa condição melhor, que precisamos esforçar para aprender, que precisamos buscar ser indivíduos melhores, que tudo que está à nossa volta vai melhorar quando isso acontecer primeiro intimamente. Então, que nós precisamos buscar realmente essa mudança. Aqui no Espiritismo tem muito o termo reforma íntima. A gente fala sobre a importância de a gente repensar as nossas diretrizes, os nossos valores, os caminhos, né? E reorientar a nossa rota. Então, todo esse esforço que é feito é acumulado como mérito de uma caminhada evolutiva mais leve, mais tranquila, menos sofrida. E
em outras reencarnações, essas conquistas, elas permanecem. Então, tudo que a gente sofre no nosso processo reencarnatório, esse sofrimento é uma manifestação da necessidade que a gente tem de melhorar determinados aspectos da nossa vida. Esse sofrimento vai trazer para nós respostas daquilo que nós precisamos ajustar nessa nossa rota. E é isso que o Espiritismo traz de contribuição, né? O de esclarecer o indivíduo a respeito da própria condição, o de trazer a ele a esperança de que dias melhores virão, a importância da autorresponsabilização, né? Nesse processo evolutivo de aprendizado. É um aprendizado coletivo, porém nós precisamos nos responsabilizar e nos comprometer com o nosso próprio melhoramento. Certo. Terceira. Uhum. E existe alguma provação, alguma dor que justifica a desvalorização da vida? Então, nos processos de atendimento fraternal, acontece muito de pessoas dizerem que perderam o sentido da vida por determinados eventos. Um dos eventos que mais traz às pessoas essa sensação é a questão da partida dos seres, dos familiares, dos entes queridos. Então, muitos daqueles que nos procuram em uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, em função de ou desencarne de um ente querido, em função de um processo psicopatológico, né, de uma depressão, em que a pessoa não consegue enxergar mais sentido na vida. E tanto o Evangelho, de novo, reafirmo, tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto o Livro dos Espíritos, né, tem informações preciosas a respeito disso. Todos nós, aqui encarnados, somos seres devedores que precisamos passar pelas provações para ajustar os nossos débitos. Todos nós. Não existe uma situação de um débito ser mais puxado para uma determinada pessoa porque Deus não gosta dessa pessoa, porque Deus abandonou essa pessoa. Não existe isso e não existe os escolhidos de Deus. Deus não escolhe seus filhos, os seus filhos são todos, ele diz, nenhuma dessas ovelhas ficará perdida. O Salmo 23 que nós lemos agora é um salmo de levantamento dessa fé, de ressuscitar essa fé dentro de nós, de que nós nunca estamos desassistidos. E nenhum de nós vai passar por essa terra sem nunca ter vivenciado uma situação difícil na vida, sem nunca ter vivenciado algum dilema, algum conflito, alguma provação. Todos nós passaremos, faz parte do processo de reajuste. Entretanto, a vida como bem mais precioso que existe, ela em nenhuma hipótese não existe nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor que justifique a desvalorização e o desrespeito à vida. Já ouvi pessoas dizerem que um caso, por exemplo, de uma pessoa famosa que afirmou ter deixado de acreditar em Deus porque perdeu um filho. E de passar por um processo depressivo no qual ele já pensou em algumas vezes retirar a própria vida. O fato da pessoa ter esse tipo de entendimento das provas da vida é até nesse ponto, por mais que a gente aqui não tem nenhum objetivo de julgar a dor do outro, cada um tem e vivencia a sua dor como a sua melhor forma de vivenciar, na forma como a gente encontra como a nosso melhor caminho, a nossa melhor maneira de vivenciar. Entretanto, quando nós colocamos as dores que nós precisamos vivenciar na vida nas mãos de um mal que Deus nos fez, ou na situação de que a minha vida a partir daqui não tem mais valor,
nós estamos nessa condição atrasando o nosso processo evolutivo. Precisamos observar a dor de outra maneira. Precisamos enxergar a dor como algo que é necessário. Eu não estou aqui falando, gente, pelo amor de Deus, que era preciso, que ele tinha que perder um filho. Inclusive, logicamente, todos nós desencarnamos porque isso é um processo da vida e cada um com as suas motivações, né? Nenhum de nós sabe como, nem porquê, nem quando vai desencarnar. Mas nós sabemos que desencarnar vamos. E para nós, aqueles que aqui estamos na Terra, nós já vimos, né, nos estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós precisamos, né, nesse momento de perda, mesmo que seja numa condição, por exemplo, de perda de um filho, que eu imagino que seja uma dor insuportável, porém nós precisamos entender que todo esse processo é um processo natural e nós não podemos imaginar que é um processo que foi feito para me punir, uma vez que todos vamos passar, então todos seremos punidos com a morte, é isso? E outra situação é que se não pode acontecer comigo, poderia acontecer com o meu vizinho, poderia acontecer com o meu irmão. Então eu devo entender que se é um processo que pode e que aconteceu comigo, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Não é a forma, o que aconteceu que nos afeta, é a forma como lidamos com esses acontecimentos. Então, precisamos muito entender, por exemplo, numa situação de uma perda de um filho, vou dar um exemplo também que acontece muito, que acontece e que a gente vê que não é fácil de superar, a perda de um filho numa situação de uma violência muito grande. Um pai que passa por uma dor dessa proporção, ele pode naturalmente pensar que quem infringiu a violência ao seu filho mereça sofrer a mesma violência. Então, por exemplo, um filho que é assassinado, o pai pode imaginar que ele pode tirar a vida daquele que o assassinou. E aqui nós estamos colocando que para o Espiritismo, para o Evangelho de Jesus, a vida é o bem mais precioso, independente de onde é essa vida. Independente. E mesmo que a gente tenha essa condição de perder os nossos entes queridos numa situação de total desrespeito à vida desses seres, nós que estamos aqui, que ficamos e que precisamos caminhar com a vida depois, né, do sofrimento e da dor, nós precisamos entender que mesmo essas pessoas que não sabem valorizar a vida precisam ter a vida deles valorizada e respeitada, né? Vamos seguir? Uhum. A quarta pergunta. Dia 25 de setembro é celebrado o Dia do Trânsito. E o mês de maio é dedicado à conscientização e à paz no trânsito. Tá. Agora faz essa pergunta aqui, ó. Vai. Isso. O comportamento dos cidadãos no trânsito tem sido um dos indicadores de desvalorização da vida? Pois é. Então, nós aqui poderíamos dedicar, como eu disse, várias vertentes para falar sobre a valorização da vida, que são vertentes muito importantes para o Espiritismo, como, por exemplo, o aborto e o suicídio, né? Nós poderíamos colocar o discurso hoje baseado nessas vertentes. Porém, também é algo alarmante que a gente precisa levar em consideração e me sensibilizou bastante nessa semana uma reportagem que foi feita a respeito de um atropelamento de uma mãe e uma criança, e esse atropelamento acontecer em um momento em que essa criança e essa mãe, a mãe com a criança no colo, estava atravessando na faixa. E desgovernadamente um motorista vinha conduzindo o seu carro de uma forma irresponsável, furando o sinal vermelho e colheu essa senhora com a sua criança na faixa.
ela foi lançada a mais de 20 metros de distância. Elas tinham acabado de sair do hospital, então elas estavam, né, num tratamento, né, numa condição de tratamento de saúde, e a criança faleceu algumas horas depois, né, do ocorrido, e a mãe está em estado grave no hospital. Quando a gente vê a pessoa que cometeu esse crime, né, que é um crime de trânsito, a gente pode considerar um acidente, mas na situação em que ocorreu, a pessoa não prestou socorro, então configura um crime de trânsito, né? A pessoa não prestou socorro, não voltou para socorrer, e muitos dias depois do acontecido é que a pessoa foi se apresentar. Porque, né, tinha câmera para todo lado, então a pessoa não podia evadir do local sem ser identificada. A pessoa foi se apresentar num claro processo de desrespeito e desvalorização da vida do outro. E aí, no mês de maio, mundialmente é realizada uma campanha chamada Maio Amarelo, que é um movimento, né, internacional, um movimento mundial, em que é um movimento para sensibilizar, né? O objetivo é sensibilizar a sociedade a adotar comportamentos seguros no trânsito, com o objetivo de reduzir o número de acidentes e fatalidades. O tema da campanha nesse ano de 2024 foi Paz no Trânsito começa por você, e convida a reflexão sobre as atitudes de cada um, seja motorista, pedestre, ciclista ou passageiro. O objetivo é pensar, escrever e conversar sobre o que é a paz e como ela pode estimular a mudança nos comportamentos. O que a gente vê é uma barbárie absurda no trânsito em todos os lugares. Eu não vou falar de mundo porque eu não conheço a realidade dos outros países, mas aqui no Brasil eu sei que é. É uma barbárie total. O trânsito é muito violento, o trânsito é muito conflituoso. As pessoas, por motivos torpes, arrumam confusões absurdas no trânsito. Muitas delas, mesmo que na situação do acidente não tenha tido nenhum prejuízo de vida, muitas delas tiram a vida do outro por causa de uma confusão, por causa de uma situação em que eles consideram ter sido prejudicados. Então, a gente tem visto assim diariamente nos meios de comunicação serem divulgados essas situações de conflitos no trânsito, de acidentes com vítimas, e tudo, na maior parte das vezes, relacionado com a imperícia das pessoas, relacionado com a inexperiência, a imprudência e, maior parte das vezes, com a total falta de respeito com a vida mesmo. Pessoas que tiram a vida dos outros em brincadeiras de racha no trânsito, né? E muitas vezes são pessoas que têm todas as condições, por exemplo, de prestar uma assistência, mas que não prestam essa assistência, que deixam as vítimas sucumbindo sozinhas. Então, assim, uma barbárie absurda. E aí, o trânsito realmente é um dos locais onde a gente precisa falar sobre valorização da vida, né? É uma das áreas da vivência social em que a gente precisa falar da valorização da vida. O carro é um meio de transporte que pode ser uma arma, né? Ele pode ser utilizado pelas pessoas como uma arma, principalmente quando as pessoas não entendem a responsabilidade que elas têm sobre a vida dos outros. Muitas vezes as próprias pessoas da própria família, elas são prejudicadas, né, pela condição daquele que está conduzindo, né, o automóvel. E aí envolve também as questões de uso de entorpecentes, das pessoas que ainda não entenderam a importância de não dirigir em processo de embriaguez, né? Então, assim, ou qualquer outro tipo de
entorpecente. Então, é importante que as pessoas mudem de comportamento no trânsito. O trânsito é violento e mata muito. No Brasil, se não me engano, eu posso estar errada com essa informação, porque eu não fui buscar fontes seguras, mas eu já ouvi falar a respeito que era o segundo caso principal, a segunda causa principal de morte no Brasil era o trânsito, né? Seguimos? Na pandemia, podemos vivenciar a triste experiência de ter nossas vidas devastadas pela doença e muitos dos nossos entes queridos e amigos partirem nesse contexto. Foi um momento para pensar no valor da vida? Podemos exemplificar casos de pessoas que se encontravam em condições críticas e lutaram pela vida e hoje podem contar novos capítulos de suas histórias? Então, a pandemia foi realmente uma reviravolta na vida e na forma de nós pensarmos a vida. Apesar de que os especialistas, né, de comportamento humano trata de que foi um período difícil, foi um período de mudanças, mas que nós ainda não compreendemos, a partir das dores que passamos, a real importância da vida. Ainda não compreendemos como deveríamos. E a pandemia da Covid, ela trouxe várias situações que nos foram muito difíceis, né? Muito difíceis de adaptar. A situação de isolamento, a situação das doenças mesmo, da doença mesmo que acabou de trazer todos os transtornos que trouxe, né, para a vida social. As perdas, né, os familiares que se foram, os amigos que se foram, a quantidade de pessoas que nós perdemos com a pandemia, tudo isso, e muitas dessas pessoas que estiveram numa condição de crítica, bastante crítica, e que retornaram, né, dessa condição. Aqui na nossa cidade nós tivemos vários casos de pessoas que ficaram entre a vida e a morte, né, com a doença e conseguiram retornar. Um deles, que a gente tem como exemplo assim aqui das nossas vivências do trabalho no espiritismo, foi o senhor Bandeira, que ele era secretário da saúde na época e ele foi contaminado, né, pela Covid e ficou na UTI por vários dias, né, sofreu muito, né, e hoje está aqui para contar novos capítulos da sua história. O que nós temos a dizer a respeito de momentos da história da humanidade, como foi o momento da pandemia, é o quanto nós precisamos realmente aprender sobre o valor da vida nesses momentos. Quantos de nós que passou nessa situação de estar entre a vida e a morte e que hoje pode desfrutar da vivência com seus familiares ainda, né? O quanto é importante a gente entender que nós somos seres que a nossa matéria é muito efêmera, né? O nosso momento aqui é muito pequeno, então tudo pode acontecer que nos traz esse entendimento de que a vida precisa ser cuidada, precisa ser preservada. Então, são inúmeros os casos de pessoas, principalmente relacionados à doença. Foi trazido aqui esse exemplo da pandemia, porque foi o exemplo mais gritante, que mais traz para nós esse entendimento. E no dia a dia, hoje em dia, a gente vê vários colegas, amigos da gente, pessoas próximas da gente, divulgando muitas vezes a necessidade de pedidos de auxílio para tratamentos de saúde, pessoas que estão em condições muito difíceis, com doenças que são extremamente agressivas e que estão lutando pela vida, né? Lutando para que a vida seja preservada, para que a cura aconteça. Então, o quanto é importante a gente entender que esse presente, ele precisa ser cuidado até o seu último limite.
Nós precisamos acreditar na vida até o nosso último instante. Então, é muito importante valorizar a vida. Muitos de nós fraquejamos sem motivo, muitos de nós fraquejamos assim por causa de problemas simples, enquanto muitos da humanidade passam por dores absurdas e resistem. Nós estamos aqui para resistir, nós estamos aqui para nos esforçar para que esse processo de cura aconteça, e ele não vai acontecer sem esforço nosso. O processo de cura, o processo de aprendizado, ele só acontece com a nossa parcela de contribuição. Ele não acontece porque o outro não deixa, não é assim. As coisas de Deus não acontecem dessa maneira. O nosso processo evolutivo, ele acontece de acordo com a nossa capacidade de nos esforçarmos para chegarmos lá. Quem não se esforça não vai conseguir, mas aí tem que sofrer, vai ter que passar pelo processo de sofrer as consequências de não tentar, né? Pode ir. Sexta e última. Uhum. Em setembro também temos a campanha do Setembro Amarelo, de combate ao suicídio e valorização da vida em todos os termos. Qual a contribuição do Espiritismo nessa campanha? Então, o Espiritismo está nessa campanha de corpo e alma. Tudo que o Espiritismo faz é buscar, através de todas as formas, a que o indivíduo compreenda o valor da vida. Então, o Setembro Amarelo, todas as áreas do Espiritismo, as federações, as regionais, as locais, todas as áreas do Espiritismo trabalham no intuito de, não só no setembro, mas em todas as épocas do ano, cuidar para que as pessoas respeitem, valorizem e que as pessoas possam se esforçar para viver melhor. Então, o Espiritismo está dentro de todas essas campanhas. O Espiritismo faz essa campanha de uma forma muito responsável, de uma forma muito necessária. E as casas espíritas estão abertas para todos os indivíduos que procuram, indivíduos que estão nesse processo conflituoso de sofrimento, de não compreensão do valor da vida. As casas espíritas estão abertas com o atendimento espiritual, o atendimento fraternal, e todos gratuitamente podem fazer uso desse recurso. Então é isso. Aqui, hoje, nós podemos também indicar algumas obras importantes, como Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro, um livro maravilhoso que fala sobre a valorização da vida, a importância da vida e o não ao suicídio. Então, hoje eu vou dar essa dica desse livro. Dúvidas a respeito desse assunto, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo traz vários conteúdos relacionados à valorização da vida. Então, procurem, leiam. E canais, né? Vários canais sobre o Espiritismo. A FEEGO tem um canal que abre caminhos para que as pessoas compreendam um pouco mais o Espiritismo. Nós aqui do Sintonia do Bem estamos aqui também para isso. E o podcast Ser Fraterno, né, vai encerrar, né, o assunto de hoje, o discurso de hoje, com a oração de São Francisco, que é uma oração que traz muito conforto na dor. Então, que todos fiquem em paz, que todos fiquem com Deus. Nós vamos encerrar com essa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora a oração de São Francisco. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Que assim seja.